Bom, a primeira abordagem é que o que seria um núcleo de inovação tecnológica? Temos vários jovens aqui, então o núcleo de inovação tecnológica, ele é anterior à lei de inovação. Como vocês podem ver, a gente tem desde 1984 já uma visão da Unicamp com a iniciativa de ter pessoas dedicadas a essa parceria entre universidade e empresa, como a universidade fonte de geração de conhecimento e de tecnologia, geração de propriedade intelectual para interfacear com as empresas locais, desde sua fundação. Então, teve a criação do CPPI, criação do ETT, transformação no DISTEC, até finalmente, em 2003, ter hoje a configuração da agência de inovação, composta, então, pelas áreas que a gente vai explicar um pouquinho mais detalhadamente. A nossa missão, repaginada no final do ano passado, agora início desse ano. E por que a gente fez essa repaginada? Na verdade, a missão nossa é, de fato, identificar oportunidades. Nós temos hoje uma universidade rica em pesquisa, professores, docentes e pesquisadores extremamente capacitados, de ponta, com reconhecimento nacional e internacional. Nós temos aí quase 4.000 docentes, 22.000 alunos de pós-graduação. Nós temos, então, potencial intelectual muito grande, e que certamente identificar aquilo que está sendo feito dentro da universidade, com um olhar de oportunidade para o mercado, para o desenvolvimento industrial e tecnológico, passa a ser uma missão da agência. Quer dizer, diante de tudo aquilo que tem de conhecimento dos professores e disponibilidade de tecnologias, mesmo que embrionárias ainda, a nossa missão é essa: promover, ligar, linkar os setores. As principais áreas: propriedade intelectual, que é a área na qual eu atuo mais intimamente, a área de transferência de tecnologia, pesquisa colaborativa, empreendedorismo e parque científico-tecnológico, na qual eu vou apresentar cada um mais especificamente. Bom, o que a agência tem por objetivo fazer na área de proteção? Quer dizer, tudo aquilo que é desenvolvido, gerado, muitas vezes e certamente disseminado nos artigos científicos, nos papers e nos congressos reconhecidos internacionalmente. E aí, todo esse ativo gerado, ele passa por nós, através da comunicação de invenção, para que possamos proteger de forma que esse direito de propriedade intelectual seja visto como uma alternativa interessante para que investidores, empresas, invistam nessas tecnologias para que elas cheguem até o mercado. Porque a gente acredita que a universidade, por si só, não consegue levar um produto até o mercado, pela missão da própria universidade de ensino, pesquisa e extensão, e não como setor industrial. Então, certamente, é através da proteção que você torna as tecnologias, os desenhos industriais, os modelos de utilidade, um ativo de interesse para o investimento de terceiros. Nós temos tecnologias desenvolvidas e financiadas por empresas na Unicamp, tecnologias sem a participação de empresas, ou seja, tecnologias desenvolvidas unicamente pela universidade, em parceria ou não com outras instituições de pesquisa, que são a nossa matéria-prima, a matéria-prima da equipe de propriedade intelectual para proteção e geração dos ativos intangíveis protegidos. Esse é o histórico que nós temos de patente, quer dizer, hoje a gente tem um portfólio grande, com patentes concedidas, nas quais ativamente, proativamente, as áreas tentam buscar oportunidade de negócio com elas. E certamente a gente entende que aquelas tecnologias desenvolvidas desde o início com parceria com a empresa, certamente têm uma facilidade maior de absorção pelo mercado. Com relação à transferência de tecnologia, nós temos hoje 54 licenças vigentes, 54 licenças que certamente geraram emprego, área, desenvolvimento e
o que eu digo que seria uma competitividade maior dentro do seu universo e do seu setor. Então, é uma forma que a missão da Inova está sendo satisfeita através dessas gerações de licença e transferência. Quando a gente fala de licença, as 3 formas existentes são, resultado de um projeto colaborativo, em que você tem, sim, o desenvolvimento desde o início, desenhado pelo professor pesquisador, o seu grupo de pesquisa alunos de pós-graduação, junto com a empresa, de acordo com a necessidade e desafio tecnológico daquele momento, daquela empresa. Tecnologia do Banco de Patentes da Unicamp, onde a maior parte do nosso público, nossos clientes, são os alunos de pós-graduação, que, junto com seus orientadores, desenvolvem uma linha científica e tecnológica que tem aplicação industrial. Então, ela pode ser, então, a matéria-prima para tecnologias que são transferidas, seja na forma de patente ou na forma de know-how, ou patente associada ao know-how. E a criação de spin-offs, que é certamente uma grande oportunidade para o Brasil, tendo em vista, né, o grande sucesso em outros países, em que você realmente encontra a oportunidade de pegar a geração das tecnologias desenvolvidas dentro da universidade, de diferentes estágios de desenvolvimento, da mais embrionária à mais avançada, aquelas que já estão em fase piloto ou não. Enfim, programas de computador e software embarcado, enfim, todas as possibilidades através do investimento em uma startup, ou seja, uma empresa de base tecnológica, ou de uma spin-off, né, a saída de uma empresa de base tecnológica de uma universidade, para que justamente nessa empresa, pequena ainda, onde se tem um alto risco de desenvolvimento, muitas vezes tecnológico e de mercado, ali são apertados e cuidados como se fossem unidades, e são unidades de negócio relevantes para aquela empresa crescer, avançar no estágio de desenvolvimento e se tornar cada vez mais atrativa, seja para se manter no mercado como uma empresa, uma nova empresa, como também para ser absorvida por grandes empresas que se interessem por aquela unidade de negócio. Exemplos, muito rapidamente, dos 3 tipos. Então, a gente tem aí tecnologia de substituição de gordura trans, já estamos numa nova, inclusive, geração de tecnologia, onde você teve a primeira tecnologia protegida, na forma de patente, com empresas, um desenvolvimento tripartite interessantíssimo com 3 parceiros, universidade, empresa meio e empresa fim. Quer dizer, a tecnologia, ela, de certa forma, foi extremamente relevante para 2 setores, o setor inicial de geração de gordura e óleo e a empresa final de uso, né, como essa nova gordura como ingrediente para os seus produtos de alto valor agregado. Hoje, essa tecnologia ela é vigente, ela gera produtos nacionais e estamos também, inclusive, na 2ª geração, que são as parcerias de sucesso. Licenciamento de tecnologia vindas do banco de patentes, ou seja, que são aquelas que são o nosso grande desafio, que são tecnologias que muitas vezes são desenvolvidas e ainda não se imagina qual é o público-alvo, a empresa-alvo. E sim, e temos vários casos, aí como essa superfície difusora, que é uma solução tecnológica para o mercado musical, e ela foi licenciada por uma empresa que utiliza hoje em estúdios. E mais especificamente sobre esse caso, que eu queria abordar com vocês, que vão ser, ou já são, os novos empreendedores ou os empreendedores do futuro. Que é aquele olhar, quer dizer, vocês têm a possibilidade de ter uma boa formação, uma boa base em universidades, e vocês têm um grande potencial e criatividade para gerar empresas como essas. Quer dizer, você tem empresas tanto nascentes, em que pega uma tecnologia, né, licencia essa tecnologia da universidade, monta uma empresa menor, corre atrás, trabalha bastante para buscar investimento, para buscar alternativas de patrocínio, para você avançar com o estágio de desenvolvimento. E esse é um caso de uma tecnologia na qual, justamente, tem uma empresa dentro da incubadora nossa,
gerenciado pela agência de inovação, a Inova Unicamp, em que a tecnologia já está, se não me engano, na fase 4 de testes clínicos. E foi desenvolvido por pesquisadores aqui da FCM, licenciado para um aluno, que foi aluno da FCM, e a sua sócia da área de negócios, que teve uma experiência em indústria farmacêutica. Sobre empreendedorismo, a gente diria que esse desafio é um dos programas que mais dão esse viés da agência de estímulo à geração de negócios, novas empresas. Temos a disciplina, e eu tive a oportunidade de uma vez dar uma palestra nessa disciplina. Interessante. À noite, na chuva, eu falei, meu Deus, né, vamos ver quantos alunos tem, né, quantos vão comparecer lá no ciclo básico antigo. E, para minha surpresa boa, eu cheguei lá e falei, nossa, recebi a lista, né, eu sempre gosto de receber a lista dos participantes, sabe, olha, qual que é a setorização, de quais faculdades que são. Grande maioria da área de engenharia, mas tinha todas as outras áreas. Eu falei, tá ótimo, então, aqui na minha lista tem 70 alunos, 70, 80 alunos, vamos ver quantos aparecem. E, para minha surpresa, tinham mais de 120 alunos. Eu falei, olha isso, né? Quer dizer, outros alunos, independente da matrícula oficial, da contagem de crédito ou não, dispostos ali a entender um pouco mais sobre empreendedorismo. Alunos de pós-graduação, que eu digo que é um público muito querido por nós, porque são esses pós-graduandos que muitas vezes se dedicam e pensam numa carreira acadêmica, mas que não sabem o potencial que tem para a geração de empresas de base tecnológica. Então, foi um exemplo, assim, uma felicidade muito grande saber desse interesse dos nossos alunos por esse tema. Muito rapidamente, eu vou fechar com a parte da Unicamp, em que justamente o desafio dá para vocês, na mão de vocês, a informação sobre tecnologias protegidas da Unicamp. Inclusive, na nossa seleção, temos patentes concedidas, né? Se vocês são um grupo que ainda não definiram muito bem a equipe, a tecnologia nas quais vão trabalhar, ou muitas vezes grupos que pegaram muitas tecnologias, uma única tecnologia, seja, muitos grupos com a mesma tecnologia, pensem um pouquinho a respeito das patentes concedidas, que são aquelas que já passaram pelo examinador do NPI, na qual a gente tem liberdade de operação. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é uma matéria-prima para aqueles que, de fato, gostarem do desafio, que essa semente do empreendedorismo, mexer e tocar com vocês, e que no futuro quiserem, sim, pensar numa oportunidade de incubação dentro da Unicamp. Quer dizer, tem toda a tramitação formal existente, porque é um edital público de seleção, mas o que a gente está carente são de bons projetos. Quem sabe vocês vão ser os nossos futuros incubados, né? As futuras empresas incubadas dentro da nossa universidade. Então, para falar um pouquinho sobre incubação, o nosso objetivo como agência, desde 2001, isso mesmo, a agência de inovação também gerencia essa parte, dando suporte e atenção para as empresas incubadas, dando espaço físico e, certamente, promovendo, através do network da Inova, a relação entre essas empresas e toda a Unicamp, para o desenvolvimento conjunto, para o suporte conjunto e gestão. Essas são todas as empresas filhas da Unicamp, que sempre, quando a gente encontra com o nosso reitor, ele fala, é o slide que eu mais gosto. É o slide que mais muda, que mais cresce. E é verdade, saber, como ex-aluna formada aqui na Unicamp, saber do potencial de geração. Vocês são um potencial de geração de emprego, né? Então, a gente diz o seguinte, quando eu me formo, a primeira coisa que as pessoas pensam é, eu quero me empregar. Quem sabe a gente começa a mudar essa realidade, quando eu me formar, eu quero gerar empregos. E é isso, gerar empresas que geram emprego de base tecnológica e de outras áreas e serviços. Gente, é isso. Muito obrigada. Tenho o meu contato. Tenho uma excelente manhã, dia, enfim, de atividade. E eu gostaria, não poderia deixar de agradecer não só a participação de todos, como a participação do Virgílio, da Rosana, de todos os mentores, da Mariana e da Vanessa. A Vanessa é o nosso focal point aqui, nossa grande desbravadora para a organização, financiamento desse projeto. Muito obrigada.
Música